Olá, amigos. Eu sou Marcelo Menezes, do Grupo Espírita Fraternidade. Bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical. E assim como todas as atividades dentro da doutrina, nós iniciamos com uma prece. Para aqueles que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos, né? Vamos pedir nesse momento a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso anjo protetor, aos amigos do plano superior espiritual. Vamos pedir muita luz, muito discernimento para tudo aquilo que vai ser colocado hoje. Que assim seja. Bom, o tema escolhido para hoje é desprendimento dos bens terrenos. É bastante interessante, porque desprendimento dos bens terrenos, né? Todo mundo fala, poxa, como é? A vida inteira é uma luta, é uma briga para a gente poder conquistar as coisas. De repente vem alguém e fala assim, olha, temos que nos desprender dos bens terrenos, né? Mas é o seguinte, possuir os bens aqui do nosso mundo, né? Dentro do mundo material, possuir bens é um pecado? Claro que não, não tem essa de pecado. Aliás, possuir os bens materiais está dentro das leis de Deus. Tá? Então, temos uma casa, temos conforto, temos computador, temos carro. Isso faz parte da lei de Deus, porque tudo isso nos encaminha ao progresso. Nós fomos criados para atingir a perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta só Deus. Então, para atingirmos a perfectibilidade. E para atingirmos a perfectibilidade, nós precisamos de conhecimento, de ferramentas, nós precisamos, para atingir esse progresso, e os bens materiais eles são meios para a gente poder atingir isso, né? Imagina hoje, dentro do que nós vivemos, a gente sem um equipamento celular, um notebook, sem uma internet, fica muito difícil a gente se comunicar com o mundo ou com o meio exterior, né? A pergunta 711 do Livro dos Espíritos, ela coloca assim, olha, o uso dos bens aqui na Terra, né, ele é um direito de todos os homens, né? E a resposta a essa pergunta foi Kardec que fez os Espíritos, né? E a resposta dos Espíritos falou, esse direito é a consequência da necessidade de viver. É a consequência da necessidade de viver. Ou seja, Deus, na sua bondade infinita, na sua justiça, no seu amor mais puro, Ele coloca assim para a gente, olha, vocês têm que chegar à perfeição relativa, mas para isso eu vou fornecer todos os meios. Todas as ferramentas vão estar disponíveis. E os bens terrenos são ferramentas. Nesse momento que nós estamos, os bens terrenos são ferramentas que estão à nossa disposição, né? Então não é condenável que nós tenhamos os bens terrenos. O condenável é excesso, exagero, ganância, desperdício, abuso, egoísmo, isso tudo é condenável. Então, o problema não está em ter bens materiais, usar os bens materiais. O problema é aquela dependência, aquele excesso, aquela coisa que nos prende, como se eu fosse morrer, fosse levar junto. Né? A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, isso é condenável. O excesso, aliás, o excesso, ele sempre é condenável. Inclusive na religião. O excesso não é bom. Também a gente começa a perceber, né, ao longo do tempo, a gente percebe que aquelas pessoas que foram mais abastadas, mais ricas, mais poderosas, em todos os meios, principalmente a gente conseguiu ver nos meios artísticos, né? Aquelas pessoas que são ricas e de repente elas desencarnam, elas morrem ou por suicídio ou por uma morte mais trágica, e aí fala assim, nossa, ou vive em constante depressão. Mas a pessoa tem tanto dinheiro e está deprimida e foi capaz de cometer um ato extremo, não é?
Então a gente começa a notar que não é aquilo que você tem que vai deixar você extremamente feliz. Aquilo vai te deixar confortável. Mas a felicidade ela vem de uma paz interior que o dinheiro não compra. O dinheiro ele pode comprar o conforto material. E isso te traz um mecanismo para você adquirir dentro do caminho, as facilidades do caminho rumo à perfeição. Mas o exagero, aquela paixão desenfreada pelo dinheiro, isso acaba nos tornando, por um outro lado, seres vazios. Vazios, né? Ou seja, extremamente materialistas e fora da moralidade, do que a gente chama de religiosidade dentro do que seria uma ação boa, uma ação de ajuda ao próximo. Então, para essas pessoas, elas ficam acorrentadas às suas posses. E aí você imagina, né, que isso pode causar um barulho enorme dentro da cabeça, né? Causa solidão. Acreditem, né? A gente tem vários relatos, aliás, a gente tem vários exemplos ao longo da história das pessoas extremamente ricas, ricas de maneira moedada, né? Ou seja, de dinheiro, que são sozinhas, sabe? Não têm amizades sinceras. Então, imagina no silêncio, naquele silêncio da solidão, o barulho que deve acontecer na mente de uma pessoa dessa. Né? Impressionante, a gente chama, né, o barulho que acontece dentro do silêncio. Né? E tem gente que a gente fala que tem tanto dinheiro, que a única coisa que ela tem é dinheiro, não tem mais nada. Então a gente não pode ficar acorrentado a esses bens. Tá? Eles são mecanismos para o nosso uso, mas nós somos usufrutuários. Né? Então, apego a isso não leva a nada. O apego não é bom, porque imagina você ser tão apegado, que amanhã você vai ser chamado para a espiritualidade, você cumpriu teu tempo aqui e vai continuar aqui apegado àquilo que você deixou, não vai conseguir levar para lá. Aliás, não vamos conseguir levar a nossa roupa, nem essa daqui. A gente não leva nada. Nós somos espírito. É o espírito. Então, tudo aquilo que a gente adquire em termos de conhecimento, né? Em termos de moralidade, aquilo que é bom, a gente vai levar. Aquilo que é ruim, vai ser aquela manchinha para a gente lá, que a gente vai ter, graças ao bom Deus, a gente vai ter oportunidade de corrigir. Né? Então, precisamos tomar cuidado com a avareza, sabe? Assim, a avareza não é bom. A caridade, ela é legal, mas a gente também não pode ser esbanjador. A gente não pode confundir. Tudo tem a dosagem certa. Aí eu vou esbanjar. Não, a gente tem que pensar também no dia do amanhã. Porque a gente não pode se tornar um peso para a sociedade. Então, a caridade, ela é uma maneira excelente da nossa prática para buscarmos melhor o nosso caminho para o futuro, melhor o nosso rumo à perfectibilidade. Ela cria facilitadores para a gente. Se ela não cria facilitadores, com certeza ela vai impedir que sejam criados pontos de dificuldade para o nosso caminho. Isso é fato. Então a caridade ela é boa. Só que a caridade é aquele ato que nós colocamos de dentro para fora. Lembrando que a caridade ela nunca pode deixar que aquele que está recebendo a caridade de qualquer maneira seja humilhado. Isso não pode. É fazer a caridade sem humilhar, né? Sem ficar falando, eu fiz, né? Não tem nada de farisaísmo, ficar levantando, meu Deus, olha como eu sou bom, como eu sou legal, eu ajudei, agora eu estou comprando. Não está comprando nenhum pedacinho no céu. Desculpa, se você acha que você comprou não. São as nossas ações
principalmente aquelas que nós fazemos de bom grado, de boa vontade, de maneira simples e humilde, né, são essas que contam. Claro, quando a gente ajuda, conta, mas se a gente fizer sem ficar alardeando, né, lembrar do óbolo da viúva, lembra, né? Aqueles ricos iam lá depositar lá aquele monte de dinheiro dentro da urna, lá já saíam sacudindo dinheiro, aquelas bolsas cheias de moedas, que eu tilintando lá e jogavam, aí o pessoal aplaudia, aí foi lá a viúva, tirou lá, dobradinho, naquele lencinho, tirou 2 moedinhas e colocou, era tudo que ela tinha. O que valeu mais? Aquela sacola de moedas ou aquelas 2 moedinhas, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha de uma maneira caridosa, humilde, sem fazer alarde, né? Bom, também tem que ver o seguinte, o rico, né? O que é riqueza? A riqueza é um estado, tá? A riqueza, ela é um estado. Lembra que o negócio, a pessoa é tão rica, tão rica, tão rica que ela só tem dinheiro, né? Riqueza é um estado que amanhã você pode perder. Tem que lembrar, né? Tem uma palestra de um colega, ele sempre frisa isso, é muito bacana, né? Para aquele que hoje vive em condições de dificuldade, embaixo de um viaduto, por exemplo, a pessoa que mora num barraco de madeira é rica, ela tem um teto. Para aquele que passa fome, aquele que tem um prato de comida é rico. Então, riqueza ela é um estado, então a gente não pode também confundir pobreza, riqueza, que é um estado, principalmente com humildade, porque humildade é qualidade. Lembrando a viúva com o óbolo, né, com aquelas 2 moedinhas dela. Ela foi humilde e não é questão de pobreza. É diferente, pobreza e riqueza é estado, né? Aquele rico lá, o estado dele era rico, mas ele não foi humilde. Então, do que valeu aquela caridade dele, né? Bom, existem aquelas pessoas que geram empregos, são ricos, né? Mas geram empregos, né? Vendo também outro dia uma entrevista, uma pessoa falou para um empresário, né? Por que você não pega toda a tua fortuna, já que você é bonzinho, por que você não pega e não divide, né? Não divide toda a sua fortuna com os menos abastados, né? Com os mais pobres? Ele colocou, mas eu faço isso, eu distribuo emprego. Então, ele distribui ferramentas para que a pessoa possa progredir. Olha que coisa bacana. Isso é uma coisa muito bonita. A pessoa critica porque o patrão só ganha, claro, né? Mas olha que coisa bonita, sabe? A pessoa gerando mecanismos, meios para as outras pessoas progredirem. Então, tem aqueles que infelizmente não fazem, né? Mas estão perdendo uma oportunidade, né, de ajudar de uma maneira correta, né? Quando a gente ouve aquelas histórias, olha, você quer ser bom, pega tudo que você tem, dá tudo para os pobres, né? E vai. Lacordaire, no capítulo 16 do Evangelho, ele coloca lá, em um dos itens, ele coloca o seguinte, que nós não podemos fugir às nossas responsabilidades perante a riqueza e para nos tornarmos um peso para a sociedade. Não podemos. Isso não é bom, não. Tá? Então, Lacordaire já colocava. Bom, desprendimento dos bens terrenos, né? Então, sabemos que a gente precisa dos bens terrenos, que eles são ferramentas para o nosso progresso, que nós vamos crescer utilizando eles, mas utilizando, obviamente, sempre com sabedoria, né? Sem exageros. E a gente tem uma imagem que ela sempre fica na minha mente, eu costumo usar com as pessoas. Imagina agora um carro fúnebre,
né, levando um corpo lá que vai ser enterrado ou cremado. Então tem um carro fúnebre. Alguém já viu um carro fúnebre, né, seguido de um caminhão de mudanças, levando os pertences daquele que partiu? Não. Não adianta, você não vai levar TV, bicicleta, casa, carro, não vai levar o dinheiro do banco, não vai levar nem a roupa que estava no teu guarda-roupa, não vai levar nem a roupa do corpo, essa aqui o corpo. Aliás, falando de roupa, né? Aquela velha história, em gaveta cheia não entra coisa nova. Então, são os excessos que nós temos que evitar. Esse é o que a gente tem que combater em nossa vida. O excesso que nos leva ao egoísmo. O egoísmo nos leva ao excesso, né? Então nós temos que combater isso dentro de nós. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tem que começar, sabe, de alguma maneira a gente tem que começar num determinado momento. Que eu comece amanhã. Opa, mas amanhã a espiritualidade pode me chamar. E pode não dar tempo. Que eu comece hoje. Que eu comece hoje. Não vamos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Lembre-se, né? Aquilo que para a gente é supérfluo, neste momento, ele pode ser essencial para alguma outra pessoa. Aquilo que está sobrando para mim, ele pode ser necessário para alguma outra pessoa agora, nesse momento. Então, que fica essa reflexão que os bens terrenos, eles são necessários, mas que nós não devemos e não podemos viver dentro dos excessos e fazer com que eles nos aprisionem. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, esperando que todos tenham um restante de domingo proveitoso, com muita paz, muita luz e uma semana de muita produtividade e muita prosperidade. Um beijo no coração de todos.